Bom dia, senhores. Como estão? Todos estão bem? Estamos mais uma vez aqui com a aula de Processo Penal 4, destacando o último assunto da disciplina, o último assunto previsto no conteúdo programático da disciplina. E o assunto é nulidades no processo penal. É importante que nós tenhamos a noção da importância do que são nulidades, de entender todo o interregno de um processo para entender o que pode gerar dentro de um processo a nulidade. Vamos imaginar que só o Estado tem o direito de punir. Só o Estado detém o jus puniente, não é verdade? É por isso que esse mesmo Estado, quando ele recebe um processo, quando ele é movimentado a se manifestar em um processo, quando ele é instigado, quando ele sai do seu estado inerte para dizer, para aplicar a legislação ao caso concreto, é necessário que ele estabeleça normas. É necessário que esse Estado estabeleça normas. Perfeitamente? São essas normas, ditas normas processuais, que precisam ser obedecidas. Essas normas são estabelecidas quanto à solenidade de concretização dessas normas, quanto ao momento da realização desses atos e a forma como esses atos devem ser realizados. Ora, nós sabemos que a sequência desses atos processuais que compõem um processo é determinado pelo procedimento. Se por um acaso existe um desrespeito a uma norma procedimental, nós teremos um vício processual. E são através desses vícios que podemos chegar a uma nulidade. Perfeitamente? Então, vamos analisar a situação. Aqui no quadro, eu dividi a nossa primeira aula em noções introdutórias sobre nulidades. A primeira dela, o texto diz o seguinte: as regras de processo penal visam tornar um percurso equilibrado para que se alcance uma decisão justa que se espelhe a correta aplicação da lei ao caso concreto, como eu disse a vocês. O objetivo do Estado é justificar a sua atuação através de normas pré-definidas, de procedimentos pré-definidos. E não podemos, de forma alguma, desrespeitar esses procedimentos. Correto, senhores? Vamos mais além. Como os atos são praticados de forma enlaçada, o que diria um após o outro, um depende do outro, como elos de uma corrente, também os subsequentes devem ser repetidos. Ora, se houve um erro em um ato, é necessário que esse ato seja refeito, que ele seja novamente praticado, desde que se justifique através de um prejuízo. Se ele causar esse ato praticado de maneira não coerente com o que a lei especifica, é necessário que esse ato seja refeito perfeitamente, desde que se comprove um prejuízo a uma das partes. Então, diante dessa possibilidade de um ato ser refeito, é por isso que nós necessitamos ter a estrita correlação entre a prática dos atos processuais e o procedimento. Vamos lá, senhores. A previsão legal das nulidades está no artigo 563 a 573 do CPP. São esses artigos que vão determinar quais as possibilidades e formas específicas que podem ocorrer as nulidades. Mas é necessário que nós tenhamos em mente alguns requisitos para que seja declarado ou decretado uma nulidade. Tudo bem, senhores? Vamos lá. Um primeiro ato que nós precisamos ter em mente é o ato inexistente. É o ato que, por desrespeitar de forma essencial os requisitos imaginados para sua relevância, é considerado um ato não existente. É considerado um ato inexistente. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma sentença que foi proferida por alguém que não é juiz.
nós não podemos nem considerar esse ato. Porque essa pessoa não poderia proferir um ato judicial que é próprio de um magistrado. Perfeitamente. Esse ato é dito ato inexistente. Ele não é nem considerado em um processo. Vamos lá, nós também temos o ato irregular. O ato irregular é sim um vício. Mas ele é um vício menos danoso a um processo. Vamos imaginar que o ato irregular é aquele ato praticado que não gera nenhum desequilíbrio ao processo. O que eu quero dizer quando eu digo não gera nenhum desequilíbrio ao processo? Ele não prejudica nenhuma das partes. O desequilíbrio vai ocorrer quando existe uma parte prejudicada por um ato praticado ou por um ato realizado de maneira equivocada, contrária ao regimento, contrária às normas processuais. Aí sim vai criar um desequilíbrio entre as partes. Vai trazer prejuízo a alguma das partes. Aí sim, já era um vício conhecido não como ato irregular, mas como nulidade. O ato irregular, ele é praticado em desconformidade, mas ele não traz prejuízo a nenhuma das partes. É como diz o texto, quando não gera nenhum desequilíbrio, ainda que não respeite a forma da lei. Vamos imaginar. Nós sabemos que com o réu preso, o Ministério Público tem 5 dias para oferecer a denúncia. Se ele não oferecer a denúncia em 5 dias, ele não vai poder oferecer depois? Vai. Ele vai poder oferecer depois. Ele agiu em desconformidade com a lei, mas ele não trouxe nenhum prejuízo sério que possa causar algum desequilíbrio processual, algum favorecimento de uma parte ou da outra. Então esse ato, ele é dito ato irregular. Qual a característica do ato irregular? O ato irregular não gera, vamos lá, o ato irregular ele não gera nenhum desequilíbrio, nenhum prejuízo à parte. Agora sim, nós temos 2 outros tipos de vícios, chamados nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, que aí sim podem causar o desequilíbrio. Por obrigação, causam um desequilíbrio num processo. Vamos observar o seguinte. Nós temos as nulidades absolutas e relativas. É importante que nós tenhamos em mente nessas nulidades que são nulidades, vícios. Vícios que causam desequilíbrio em um processo. Vício que favorece ou que prejudica uma das partes em detrimento da outra. E sendo vício, ele desrespeitou alguma norma processual. Vamos lá. Nulidade absoluta. Qual é a primeira característica dela? Deve ser reconhecida de ofício pelo juiz, pois o vício do ato ataca o interesse público. Ora, se a nulidade absoluta, o seu vício ataca o interesse público, o vício da nulidade relativa ataca o interesse privado, o interesse das partes. Qual seria a segunda característica da nulidade absoluta? O prejuízo na nulidade absoluta, ele é presumido. Ele não precisa ser demonstrado. Na nulidade relativa, só vai existir a nulidade relativa se o vício for demonstrado. Perdão, se o prejuízo à parte for demonstrado. Senão, não será declarada a nulidade. Na nulidade relativa, vamos lá. Eu preciso demonstrar o prejuízo causado pelo ato praticado de forma irregular. Perfeito? Se eu conseguir demonstrar esse prejuízo, eu posso ter a decretação da nulidade relativa. Na nulidade absoluta, não. Esse vício, esse prejuízo, ele é presumido. Ele não precisa ser demonstrado. Uma outra característica da nulidade absoluta que nós precisamos ter em mente é que ela pode ser decretada, pode ser requerida sua decretação a qualquer momento, mesmo que o processo tenha transitado em julgado. Independe, a qualquer momento ficou comprovado uma nulidade relativa dentro de um processo, ele pode ser decretada. Ela pode ser requerida por uma das partes, ou pelo próprio juiz. De ofício, o juiz, diante de uma nulidade absoluta, ele pode se pronunciar. Segundo, outro detalhe importante, a nulidade relativa não. Ela tem o momento oportuno para ser requerida pela parte.
Se ela não for requerida, o ato torna-se convalidado. O ato torna-se válido. Mesmo praticado de forma contrária às normas procedimentais. Vamos lá, vamos ter em mente o seguinte. A nulidade relativa, quando ocorrer uma nulidade relativa, ela tem que ser suscitada no momento oportuno. Porque senão esse ato torna-se convalidado, ele torna-se válido. Vamos ver. Caso a parte não se manifeste no momento oportuno, onde está descrito esse momento oportuno? No artigo 571 do CPP. A nulidade será considerada sanada, não existirá mais nulidade. Perfeitamente, senhores. Lembre-se que geralmente a nulidade relativa é no primeiro momento que você tem para se pronunciar no processo. Dependendo da nulidade. Naquele primeiro momento, pós a nulidade que você tem para se pronunciar, você geralmente tem que se pronunciar. Se você não se pronunciar, a nulidade é sanada. Uma outra característica da nulidade absoluta são os casos de violação de preceito constitucional. Violou algum preceito constitucional, é dita nulidade absoluta. Pode ser arguída a qualquer tempo. Uma outra característica da nulidade absoluta, ela pode ser reconhecida e alegada a qualquer tempo, como eu disse a vocês, não sendo passível de convalidação. Ou seja, nós não vamos validar de forma alguma uma nulidade absoluta. É importante que nós tenhamos em mente que um processo é uma sequência de atos processuais. Se um ato é dito nulo e essa nulidade for absoluta, todos os atos posteriores dependentes desse ato, eles terão que ser refeitos. A partir desse ato nulo, o restante que veio após, ele precisa ser respeito. Por que ele precisa ser refeito? Para não trazer mais prejuízo ao réu. E não precisa ser demonstrado, precisa só ser comprovado a realização da desconformidade da prática do ato com a lei. Vamos imaginar o seguinte, é um interrogatório que é munido de certa formalidade. Nós sabemos que o interrogatório é formado por dois momentos. Em um primeiro momento, o juiz busca informações sobre o réu, sobre a vida social do réu, do interrogado. No segundo momento, ele vai perguntar sobre os fatos. Se ele deixa de executar alguma dessas partes, desse momento solene do interrogatório, ocorreu um vício, ocorreu um descumprimento com a legislação, ou seja, gera uma nulidade. Vamos imaginar, nós sabemos que em audiência de instrução, primeiro nós ouvimos as testemunhas de acusação e posteriormente a testemunha de defesa. Se nós invertermos isso, nós violamos uma norma procedimental. Dessa maneira, gera-se um vício, gera-se uma nulidade. Nesse caso, uma nulidade absoluta. Porque o réu, para se defender, ele precisa saber de tudo que ocorre no processo contra ele, em seu desfavor. Então, precisamos notar, fazendo um resumo geral do que nós vimos hoje, que existem normas processuais que determinam formas da realização dos atos processuais. Os atos processuais compõem um processo. Se nós desrespeitarmos essas normas procedimentais que determinam como os atos devem ser realizados, nós provavelmente cometeremos um vício. Esse vício ele pode ser um ato irregular, esse vício ele pode ser uma nulidade absoluta, e esse vício ele pode ser uma nulidade relativa. Se por um acaso não se gerar nenhum desequilíbrio ao processo, nenhum prejuízo, mesmo que não desrespeite a forma da lei, nós podemos considerar esse ato irregular. Como exemplo, uma denúncia oferecida fora do prazo. O promotor tinha 5 dias para ofereceu no sexto. É claro que ele ofereceu essa denúncia em desconformidade com o que diz a legislação. Mas, mesmo assim, ele não trouxe um prejuízo. Algo que trouxesse ao processo um desequilíbrio entre as partes. As outras espécies de vícios, que seriam nulidades absolutas e relativas,
Elas têm características diferentes e essas características definem as consequências. Vamos fazer uma sinopse rápida. Absoluta, relativa. Absoluta envolve interesse público, relativa, interesse entre as partes. Absoluta, nulidade absoluta pode ser alegada a qualquer tempo. A relativa só pode ser alegada no momento oportuno. Terceiro ponto importante: desrespeito a preceitos constitucionais. Nulidade absoluta. Perfeito, senhores. Segundo detalhe importante, terceiro detalhe importante. A nulidade absoluta, ela não precisa, o prejuízo não precisa ser comprovado, demonstrado, ele é presumido. Na nulidade relativa, ele precisa ser demonstrado. Porque se ele não for demonstrado, não haverá nulidade. A nulidade só será decretada quando ela for relativa, quando demonstrado o prejuízo. Então, diante dessas explicações iniciais, senhores, nós já estamos prontos para a segunda aula. Que nessa segunda aula nós vamos averiguar quais seriam os princípios que regem as nulidades processuais. Assistam o vídeo, estudem o material, leiam o livro e, restando qualquer dúvida, pergunta ao patriota.